Boa noite, queridos. Retornamos mais uma vez a estarmos juntos nessa celebração da noite. Para nós é uma alegria podermos entrar aí no teu lar, estarmos compartilhando da palavra do Senhor, juntos celebrando ao nosso Deus. Continua esse tempo de afastamento social, distanciamento social, mas nós temos entendido isso como um tempo propício para continuarmos anunciando as boas novas. Mas como dizia pela manhã, que ao entrarmos nesse tempo como igreja, venhamos a fazer a diferença. Esse momento é único, singular, ímpar na humanidade, algo nunca vivido, não há registro desses acontecimentos que temos presenciado em nossos dias, no mundo e na nossa nação. Mas a igreja tem que estar atenta, e eu falo contigo, nós somos a igreja do Senhor, quando reconhecemos que somos membros desse corpo. Não podemos continuar da mesma forma, precisamos nos dispor a sermos usados e ousados nas mãos do Senhor, aproveitando esse momento onde vem tantas incertezas, tantas perguntas, tantas preocupações, tantos medos, e nós como igreja precisamos nos levantar na força do Senhor e cumprirmos a vontade do nosso Deus no ide, no pregar a vontade, o evangelho, o querer desse Deus maravilhoso que continua no controle de todas as coisas. Ouvimos no início do ano a respeito de uma infecção, uma virose, um vírus, mas parecia algo tão distante, lá na Ásia. De repente, para nós, surge, essa contaminação, ela invade ali a Europa, em particular começando de uma forma terrível na Itália, e hoje ouvimos tantos lugares sendo atingidos, outros ainda não. Tomara ao Senhor, quem sabe, outros lugares não serão acometidos, mas chegou na nossa nação, chegou no nosso estado forte, está na nossa região, e nós temos que entender esse momento e nos alegrarmos em Deus, em saber que nós estamos guardados debaixo de uma promessa maravilhosa, que estamos nessa terra como peregrinos e forasteiros, de passagem, mas com uma promessa tremenda que nos aguarda. Mas nesse tempo que nos resta, anos, meses, dias, gerações, não sabemos, esse tempo pertence ao Senhor. Precisamos ser ousados, precisamos nos dispor a fazermos a vontade do Senhor. Ouvimos no início desse final de semana pessoas se mobilizando, se movimentando, tentando de qualquer forma trazer os tempos passados. Precisamos voltar ao normal. Quando alguém tem falado comigo, pastor, eu não vejo a hora de voltar tudo ao normal, eu falo, não diga isso. Aquilo que estava normal aos nossos olhos, estava anormal aos olhos de Deus, e por isso temos vivido esse momento, para uma mudança. A sociedade não pode continuar sendo a mesma depois desse tempo. Os governos, eles precisam rever os seus conceitos. A economia, ela tem que tomar o seu devido lugar, mas não deve ser o centro da nossa vida. A busca, a conquista, o fincar estacas nessa terra. Amados, nós não somos daqui. Agora, como uma igreja terrena, uma igreja cativa, uma igreja terrestre, não. Precisamos entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu sou membro, você é membro,
e nós, unidos, somos corpo. Precisamos entender esse momento e aproveitar esse momento, que no momento de lutas, de perseguições, de dificuldades, de adversidades, está relatado na verdade, na palavra, foi o tempo que mais a igreja cresceu. E nós, como membros desta igreja, precisamos deslumbrar isso e deixarmos, tudo aquilo que é ideia, pensamento, doutrina, dogmas, idolatria. Eu dizia, alguns se movimentando e partindo em carreatas, buscando voltar o mesmo convívio, mesmo desfrutar, mesmo distanciamento. Hoje nós estamos já começando a viver, uma unidade. É verdade que temos ouvido notícias tristes de lares, se desentendendo, casais, filhos não suportando estar debaixo do mesmo teto que os seus pais. Mas isso é Deus trabalhando também para que entendamos, a organização primeira criada por Deus, a família. E de uma forma tão tremenda o Senhor tem nos proporcionado esse momento. Você queira chamar de que forma for, mas é providência sim, permissão sim de Deus. É uma vontade permissiva, porque se não fosse, isso não tinha chegado até nós. Desfruta desse momento, em família, em casal, em intimidade com Deus, a sós com o Senhor. Tenho ouvido também alguns dizendo: pastor, parece que eu estou no deserto. Que maravilhoso! No deserto o Senhor operou milagres, prodígios e maravilhas. Foi no deserto que Deus supriu um povo. Foi no deserto que o Senhor afastou toda a áspide, toda a armadilha. Foi no deserto que o Senhor ali deu vitória. E foi no deserto que o Senhor provou o seu povo. Mas foi no deserto também que muitos foram reprovados. Mas nós podemos trazer em memória aquilo que nos dá esperança. Sejamos como aqueles dois daquela geração que, deslumbrando, contemplando a promessa, e nós podemos olhar para a promessa, e ali eles não se conformaram daqueles que defamaram a promessa, e ali eles rasgaram as suas vestes, eles se humilharam dizendo: não, nós confiamos no Senhor. Sim, estou falando de dois jovens, dois moços, que foram poupados de uma geração toda, Josué e Caleb, que contemplaram, viram e receberam a promessa da parte de Deus. Eu te animo, desperta do sono, desperta da mesmice, desperta da contenda, desperta dos debates, não perde tempo, deixe-se ser usado e usada para anunciar uma promessa tremenda e maravilhosa que vem da parte do nosso Senhor, a graça em Jesus Cristo. Esse tempo vai ser muito bom, tem sido muito bom. E eu dizia a alguns irmãos: você que faz parte dessa comunidade, nos permita, você que está nos assistindo e quem sabe não congrega ainda conosco, esse trabalho, essa igreja será uma das últimas a voltarem, depois que tudo for liberado, porque nós entendemos que Jesus deu a vida para que nós tivéssemos vida. Então nós priorizamos a vida, porque nós entendemos que foi o Senhor que até aqui nos sustentou. E se você ainda continua nesse embate, achando que você depende da economia, sendo servo do Senhor, que você depende de atitudes humanas, sendo servo do Senhor, eu quero dizer, quem sabe você é religioso, porque servir ao Senhor é agora, é tempo. Agora é tempo, onde muitos recuam, outros querem voltar na mesmice. Nós somos convocados a prestarmos serviço ao nosso Deus. Por isso alegra o teu coração, meu irmão, alegra o teu coração, minha irmã. Vamos juntos celebrar ao Deus da nossa salvação.
É noite de festa, é noite de alegria, é noite de grita, de júbilo no arraial do nosso Deus. Esse lugar está vazio, mas eu e você estamos na presença do Senhor. Por isso eu convido você já a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Salmo, no Salmo 27. E eu quero ler do verso 1 ao verso 4, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, não é estar, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui está falando a respeito de uma casa celestial. Nós estamos igreja, estaremos um dia todos reunidos como igreja. Estamos parte do corpo, um dia estaremos todos reunidos com a cabeça desse corpo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o salmista disse: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar. Eu tenho sido repetitivo, eu estou pastor, tem um que é, ele é Jesus Cristo. Eu estou ministro, tem um que é o sumo sacerdote. Ansiemos isso, que a nossa busca, que a nossa entrega, que as nossas forças que nos restam sejam para servir a esse Deus, a buscar esse Deus, a cumprir a vontade desse Senhor. Convido você, não faça nada nesse momento. Estaremos daqui a pouco compartilhando a palavra do Senhor com o José Júlio, o Jota, mas eu quero orar agradecendo por essa noite, pela palavra lida, pela mensagem que será anunciada, pela tua vida, pelo teu lar, por um Deus fiel que não desampara o seu povo. Fecha os teus olhos, curva a tua fronte. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, através, Senhor, desse instrumento, a internet, onde tem sido tristeza e embate para muitos, mas também tem sido um instrumento maravilhoso para o anunciar do Teu Evangelho, para propagarmos a Tua vontade, compartilharmos a Tua palavra e testemunharmos da transformação de um homem em Cristo Jesus. Por isso, toma esta hora diante de Ti, levanta o Teu servo, José Júlio, mais uma vez, e que possamos, Deus, nessa noite, mais uma vez, nos alegrarmos com a Tua presença real em nossas vidas. Eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que estão nos seus lares ou no trabalho, ou compartilhando e ouvindo ou vendo esta mensagem, onde estiverem, que ela venha cumprir o que lhe apraz, que venha cumprir conforme a Tua vontade. Eu oro, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com a palavra com José Júlio. Deus abençoe. A paz do Senhor, amados e amadas irmãs em Cristo. É uma alegria estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor, nesse momento que nós estamos em isolamento social, mas eu glorifico a Deus porque Ele nos dá a ferramenta, uma forma de nós estarmos juntos, compartilhando da Sua palavra, né? O alimento, o pão vivo para as nossas almas, para o nosso coração. É isso que nós precisamos, né? Estarmos conectados com o Senhor.
estarmos ligados com Deus, porque é dele que vem a força, é dele que vem o poder, e é dele que nós precisamos para enfrentar tanto os dias bons que nós teremos, quanto os dias difíceis que nós passamos aqui nessa terra. Ele é aquele que nos sustenta, nunca foi diferente disso. O nosso Deus criou o homem para o louvor da sua glória, mas ele também sempre esteve ao lado desse homem. Quando esse homem pecou, se afastou da presença dele, ele providenciou um meio para que esse homem retornasse a ele. E através de Jesus Cristo, hoje nós não somos apenas criaturas de Deus, não somos apenas filhos de criação do nosso Deus, mas nós somos filhos feitos à imagem de Jesus Cristo, e por isso nós podemos glorificar ao nosso Deus, nós podemos louvar ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós e por meio de nós. E em toda a palavra nós vemos Deus cuidando do seu povo. Ele nunca abandonou o seu povo. Ele nunca desprezou o seu povo. Quando seu povo se arrependeu, confessou os seus pecados e buscou a face de Deus, Deus sempre esteve atendendo à oração do seu povo, atendendo ao clamor do seu povo, e vinha sempre com um escape na vida dos seus. E nos nossos dias também, nós temos um Salvador que morreu na cruz para que por meio dele nós pudéssemos também ter o escape de Deus. Agora que nós conhecemos a Cristo, não estamos mais debaixo da ira de Deus. Em João 3, no versículo 36, a palavra de Deus declara que quem tem o Filho tem a vida, e sobre ele não permanece a ira de Deus. Porque desde quando Adão se afastou do Senhor, toda a humanidade tem permanecido debaixo desta ira, mas Deus proveu um cordeiro para que através dele nós pudéssemos retornar a ele. É motivo para mim, é motivo para você de nós nos alegrarmos com isso, porque o nosso Deus não se esqueceu de nós. Os poderosos dessa terra, muitas vezes eles maquinam, eles planejam uma forma de assumir o poder, mas o nosso Deus não precisa disso, porque Ele sempre esteve no trono. Ele nos criou para o louvor da sua glória, e nisso nós encontramos o nosso prazer, quando nós vivemos para a glória do nosso Deus. E quando nós vemos nas Escrituras, sempre Deus vai demonstrando o seu grande amor. Ele trazia juízo, ele atraía o seu povo para a sua presença, mas também ele mostrava o seu amor, o seu contínuo amor pelo seu povo. E toda a palavra de Deus demonstra isso. Demonstra a sua graça, demonstra esse desenrolar do plano de Deus para a redenção completa do homem. De Gênesis a Apocalipse nós podemos ver isso. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre isso, sobre o último livro que tem nessa palavra, nessa carta de amor. A palavra de Deus, nós vamos ver no livro de Apocalipse, que João começa ali a descrever quem era Jesus, quem era aquele que estava falando para ele escrever aquela carta de amor. Ele se apresenta e apresenta o Senhor Jesus, e ele fala a quem estava interessada aquela carta de amor, que eram as 7 igrejas da Ásia, as igrejas daquele tempo que estavam na Ásia, na região da Ásia. E depois daquilo, ele começa, no capítulo 4, ele começa a descrever o nosso grande Criador, o digno de receber toda a honra, o digno de receber toda a glória, e ali a gente já começa a ver que no céu é uma grande festa, é uma grande alegria, porque muitos louvores estavam sendo ali endereçados ao nosso Deus Criador, ao nosso grande Pai, agora por meio de Jesus Cristo. Não é apenas o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. E eu gostaria de meditar com os irmãos o capítulo 5, no capítulo 5, quando começa a falar não somente do nosso Criador, mas agora está falando do nosso grande Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse no capítulo 5. A palavra do Senhor nos fala: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro,
nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Que maravilhosa essa palavra quando nós vemos o fechamento dessa história. Quando toda essa nossa história da humanidade for fechada, nós vemos que o nosso Deus continua no trono, Ele continua tendo o controle de todas as coisas. E quando nós vemos aqui nos primeiros versículos, nós vamos ver que tem um livro, e aquele livro é um livro de toda a história da humanidade. Ele estava escrito por dentro e por fora. E havia um anjo que fez uma pergunta, talvez aquela pergunta fosse uma pergunta retórica, que ele pudesse ter a resposta, mas ele perguntava: quem é digno de abrir esse livro? Ele era um anjo muito forte, então não era por questão de força, mas quem era digno, quem se fazia merecedor de abrir aquele livro, de se fazer revelada toda a história da humanidade. E João olhou para aquilo, viu um anjo forte falando aquilo, como se não tivesse alguém capacitado, alguém que fosse digno para fazer aquilo. Ele começou a chorar, porque se um anjo muito forte estava falando aquilo, não tinha a resposta, muito menos ele saberia. Se um membro lá da família celestial não sabia quem poderia abrir, quanto mais João, um homem limitado, um ser humano como qualquer um de nós, como que ele saberia quem poderia abrir aquele livro? Até que apareceu um ancião, e esse ancião trouxe a resposta para João. Falou: não precisa chorar, João, não chora. No versículo 6 fala: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Quando nós vamos ver na palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 9 ao versículo 11, nós vemos ali Jacó agindo como um profeta de Deus. Ele chamou os seus filhos, os filhos que Deus tinha dado para ele, através dos quais iria ser as tribos de Israel, e ele fala sobre Judá, que ele seria um homem muito forte, ele seria tal qual um leão, ele seria poderoso e o cetro estaria na mão dele. Então dá para ver que através da tribo de Judá viria um rei poderoso que governaria. Olha bem, isso aí era lá no começo da nossa carta de amor, lá em Gênesis, quando Deus estava formando os povos da terra ainda, mas Deus já tinha tudo planejado, já estava tudo certo. E aqui no encerramento da história da humanidade, nós vemos Deus relembrando a sua palavra, falando que Ele, Jesus, é o leão da tribo de Judá.
Ele não é apenas o leão da tribo de Judá, ele também é a raiz de Davi. Mas como leão de Judá, ele é aquele que tem todo o poder. Ele sempre teve o cetro nas suas mãos. Ele sempre foi aquele que governou a terra. Ele tem tudo no seu controle. Às vezes nós vemos a história da humanidade, tantas pandemias, tantos desastres que aconteceu sobre a história da humanidade, e a gente pensa, agora acabou, agora é o fim. Não. Porque é Deus que comanda a história da humanidade. É Ele que tem tudo em suas mãos. Nada foge ao controle das mãos de Deus. E esse comando que o ancião deu a João, não chores, esse comando também é para os nossos dias. Nós não precisamos chorar, nós não precisamos desesperar, porque nós temos ao nosso favor o leão da tribo de Judá. Ele está dos nossos lados e do nosso lado. E na profecia que falava que Jacó ali levantou como profeta, falando de Judá, falava que ele seria não só um poderoso, teria um reino poderoso, teria o cetro de justiça, mas seria um reino que haveria prosperidade. E é isso que Cristo veio nos trazer, uma prosperidade primeiramente espiritual. Então não falta para a gente alimento espiritual na sua presença. Na descrição da profecia fala que o homem estaria tão tranquilo que amarraria o seu jumento numa videira, porque se tivesse medo de quebrar aquela videira, aquela árvore frutífera, ele não teria medo de perder aquele alimento, porque teria muito vinho, teria muita alegria, teria prosperidade, ao ponto de um homem pisar o lagar e não somente molhar os seus pés, mas também molhar até as suas roupas, de tanta abundância de vinho que teria. Esse é o reino de Jesus, esse é o reino que nós fomos inseridos por causa do Senhor Jesus, o nosso Messias, o leão da tribo de Judá. A palavra também nos declara que ele é a raiz de Davi. Em Isaías, no capítulo 11, no versículo 1, a palavra de Deus declara: porque brotará um rebento do trono de Jessé, do tronco de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Então, a palavra de Deus fala que é do tronco de Jessé que vai brotar um rebento e das suas raízes frutificará. E a palavra fala que repousará sobre esse rebento o Espírito do Senhor, um espírito de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito do temor do Senhor. Tudo isso nós temos em Jesus. Ele é o Messias de Deus. Por meio dele nós agora temos acesso à presença de Deus. Nada pode nos faltar. Não temos motivo para chorar mais. Não temos motivo para nos desesperar, porque ele é a raiz de Davi. Ele é o leão de Judá, ele é aquele que nos fortalece. Nele nós somos mais do que vencedores. No versículo 6, a palavra do Senhor declara: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, e enviado a toda a terra. Então, quando ele olhou, ele viu que aquele poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele poderoso Deus, que é o Cordeiro de Deus, ele era um cordeiro. Aqui a palavra declara, dá uma visão dele de um cordeiro, porque como esse Deus maravilhoso se tornou tão poderoso? Foi porque ele se humilhou, ele morreu, foi através do sofrimento que Cristo Jesus tomou todo o poder. A palavra de Deus diz que quando Jesus se humilhou, ele se desfez de toda a sua glória, ele desceu nessa terra assumindo toda a sua forma humana. Isso foi tal humilhação porque ele é o Filho de Deus. Ele estava na deidade, mas ele abandonou a deidade para vir aqui nos resgatar, para nos salvar. Mas depois disso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. É dessa forma, através do sofrimento, o Cordeiro de Deus, o humilde Cordeiro de Deus, morto na cruz para nos salvar, ele tomou todo o poder, ele se tornou poderoso. Quando nós vemos na palavra de Deus mostrando a figura desse Cordeiro, nós vemos lá em Gênesis,
em Gênesis que o cordeiro, em Gênesis no capítulo 22, que quando Abraão estava apresentando um sacrifício ao Senhor, oferecendo o seu filho Isaque como sacrifício ao Senhor, ali Deus falou, não mata o seu filho. Deus providenciou um cordeiro, e ali um cordeiro estava salvando uma vida, estava substituindo a vida de Isaque. Mais para frente, quando a gente vai ver nas Escrituras, em Êxodo no capítulo 12, um cordeiro estava substituindo uma família. Ele, através do sangue dos umbrais, aquela família era salva, aquela família era protegida. Quando nós vamos ver também em Gênesis, em Isaías, no capítulo 53, no versículo 9, fala que o cordeiro, ele estava no lugar do povo de Deus, ele era providência para que o povo de Deus fosse poupado da ira de Deus. E quando nós vamos ver em João, o último profeta, o João Batista, fala que ele é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a obra de Deus é abrangente, e quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver que Deus, ele está abraçando as nações, ele deu o seu Filho para que através dele o homem não pereça, mas agora, por meio de Jesus Cristo, nós temos o caminho, acesso à presença de Deus, nós podemos voltar a ter a comunhão com Deus que tinha sido perdida. E mais para frente nós vamos ver na palavra, no versículo 9, nós vemos na palavra de Deus que fala que eles cantavam um novo cântico, e o cântico que a família celestial cantava é: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Então não tem limites para Deus. Deus estava abraçando todas as nações. Deus abraçou todas as nações através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos um povo privilegiado por causa disso. Não temos motivo para chorar. Muitas vezes passamos lutas, passamos dificuldade, e muitas vezes nós choramos sim nessa terra, mas nós não podemos viver nesse choro, nós não podemos viver na lamúria, nós não estamos sobre num vale de lágrimas aqui nessa terra, porque nosso Redentor vive, ele vive para sempre, ele tem tudo no controle das suas mãos, nada escapa aos olhos de Deus. As nossas vidas estão totalmente na presença de Deus. A Bíblia fala que o Senhor jamais vai desprezar aquele coração cujo coração é quebrantado, aquele cujo coração está na presença dEle, buscando a presença dEle. Nós olhamos aqui nessa terra e nós vemos a prosperidade da tribo de Judá, que a palavra de Deus prometia, e nós falamos, quando nós veremos isso? Mas nós vemos aqui, quando o nosso Redentor for completar essa obra de redenção sobre o seu povo, sobre a sua igreja, nós veremos a obra de Deus completa em nossas vidas. Por enquanto nós experimentamos parcialmente dessa graça, mas nós podemos experimentar espiritualmente do banquete que Deus nos dá através da sua palavra. Nós podemos experimentar da graça de Deus que é abundante em nossas vidas, mas um dia nós experimentaremos da justiça de Deus completa aqui nessa terra. Nós comeremos do melhor de Deus quando o seu reino estiver completamente implantado nessa terra. Por isso, eu convido a você a colocar o seu foco, a sua visão, não nas coisas dessa terra que são passageiras. Muitas vezes, porque ainda nós estamos nessa terra, nós estamos aqui no propósito de glorificar a Deus aqui nessa terra, nós temos que nos atentar a várias coisas, mas o nosso foco não pode ser nas coisas dessa terra. Nós temos que estar ligados com o Senhor, nas coisas do Senhor. As coisas nessa terra nós temos que olhar e falar, realmente é o cumprimento da palavra do Senhor, realmente Deus é fiel, porque tanto na bondade quanto nas tragédias nós vemos a sua palavra se cumprindo, mas nossos corações estão conectados com o Senhor, é dele que vem a nossa provisão. Ainda a palavra de Deus declara isso. O salmista falava que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, eu não sei o momento que você está vivendo na sua família, se você está com enfermidade, se você está com desemprego, mas
mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, nós podemos confiar no Senhor porque Ele está conosco. Deus nunca abandona o seu povo e não vai ser nesses momentos. Deus não saiu do trono, está tudo no controle de Deus. Nós podemos confiar no Senhor, nós podemos depositar diante do Senhor todas as nossas mazelas, todos os nossos desesperos, porque Ele cuida de nós. Ele nunca nos abandona. No versículo 9, a palavra de Deus fala que com o teu sangue, com o sangue de Jesus, foi comprado para Deus os homens de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas. Então não há limites para Deus. Não há limites. Deus, Ele é um Deus amoroso, um Deus gracioso. Outrora todos estavam sobre a ira de Deus, todos estavam afastados da presença desse Deus maravilhoso, mas agora, através de Cristo Jesus, Ele nos chama para a sua presença, para que nós possamos experimentar do seu amor. É por meio do sacrifício de Jesus que hoje nós podemos ser salvos, nós podemos estar conectados novamente com Deus. Aquela comunhão que Abraão tinha perdido no jardim do Éden, através de Jesus, ela é restabelecida. Através de Jesus, agora nós temos acesso à presença de Deus. É isso que a palavra do Senhor declara em Romanos 5. Em Romanos 5, a palavra do Senhor declara: justificados agora, através de Jesus Cristo, por meio da fé, nós temos paz com Deus. É Deus quem nos justifica. É através do sacrifício de Jesus nós fomos regenerados. Agora nós somos nova criatura, criados para a glória de Deus. Agora nós queremos ser santificados, queremos ser trabalhados por Deus, a fim de que a glória dele resplandeça cada vez mais em nossas vidas. Ainda que em momentos difíceis nós podemos fraquejar, nós podemos esmorecer a nossa fé, mas nós colocamos de novo o nosso foco, nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, e nós voltamos para Ele e falamos: Senhor, ajuda-me, dá-me a Tua graça, Senhor, de viver para o Teu louvor, de viver a Tua vontade, de refletir a Tua glória, e dessa forma nós estaremos cada dia mais parecidos com o nosso Cristo. Então, um dia nós seremos glorificados, quando o nosso Redentor vir a essa terra e nos resgatar e levarmos para vivermos eternamente com eles. Eu gostaria de orar por você, para que o Senhor continue trabalhando no seu coração, que essa palavra, o Espírito Santo, venha reavivar e você venha remoer essa palavra para que ela cause o efeito que Ele mesmo quer que tenha na sua vida. Senhor, nós somos muito gratos pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Oh, Pai amado, por nós mesmos nós não acharíamos nem mesmo o caminho, Senhor. Mas, Senhor, nós agradecemos a Ti porque os nossos olhos foram abertos, Senhor. Ao ouvir a Tua palavra, Senhor, os nossos corações, Senhor, foram convencidos pelo poder do Espírito Santo de Deus que nós necessitamos de Ti. Senhor, eu peço para aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor, seja pela primeira vez ou que estão tendo um contato com o Evangelho agora neste momento, Pai, que o Teu Espírito venha convencer esse coração a respeito do pecado, da justiça e do juízo, para que em sua vida agora entre a verdadeira alegria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha, Senhor, com o Teu poder. Aquele sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão, foi para o resgate da humanidade. Então que esta vida agora seja transformada, que ela, rendendo-se a Ti, Senhor, venha se arrepender dos seus pecados, Senhor, e venha, Senhor, viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Mas também, Senhor, eu peço para os tristes de Sião, aqueles Teus filhos, Senhor, que por histeria ou por mesmo dificuldades que estejam passando, Senhor, agora num momento difíceis na sua vida, ainda que sendo Seu povo, Deus, eu peço que venha renovar a alegria da salvação sobre esses corações. Venha sobre os nossos corações, Senhor. E, Senhor, Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és aquele que transborda o nosso lagar.
Em nome do Senhor Jesus, Pai, venha sobre os nossos corações e transborda-nos da Tua presença, transborda-nos da Tua alegria, Senhor, para que a alegria da salvação que encontramos em Cristo Jesus não fique apenas em nossos corações, não fique apenas em nosso coração, mas transborde para os nossos familiares, para os nossos conhecidos, Senhor, para os nossos vizinhos, e todos venham, Senhor, a conhecer o Teu nome através das nossas vidas. Eu te louvo e eu te agradeço por tudo, porque Tu és um Deus bom e nós, Senhor, somos o Teu povo escolhido por Ti. Eu te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus maravilhoso, que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios, pela sua benevolência, essa palavra que alimenta a nossa alma, alegra o nosso espírito, que tenhamos, uma semana preparada pelo Senhor, concedida pelo Senhor, mas eu quero te animar a continuar contribuindo com a obra. Hoje de manhã falávamos de uma situação que aconteceu no final de semana agora, sexta-feira, onde pudemos, pela misericórdia do Senhor, através da tua oferta, do teu dízimo, da tua entrega, assistirmos missionários que estão no campo, estão impedidos de voltar para casa. Depois, acesse lá, se você não participou do culto da manhã, ouça desde a abertura até o final, e aí você vai ver que você contribuiu, e tem contribuído. Por isso temos animado você, continue em fidelidade ao Senhor, no teu dízimo, na tua oferta, no teu gideão, na tua oferta missionária. Como dizíamos, esse mês a nossa arrecadação foi tão pequena diante da necessidade, mas ainda estamos no dia 19, e o Senhor há de levantar o seu povo em fidelidade. Continue ofertando. Eu quero ler o que está escrito em Mateus capítulo 6, uma continuação do Sermão do Monte, que diz assim: guardai-vos de fazer a vossa oferta diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres oferta, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu ofertares, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua oferta seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Esta passagem é aquela passagem onde imediatamente o Senhor Jesus vem ensinando ali aos seus discípulos e aqueles que o acompanhavam como se deveria também orar. E ele fala da mesma forma: quando você orar, não ore com hipocrisia ou numa praça, querendo ser visto, mas faz em secreto. E a oferta é desta forma, não é? Aquele que muitas vezes diz: não, eu não vou ofertar, eu não vou dizimar porque é pouco. Amados, nós estamos fazendo isso diante do Senhor. Se aos teus olhos é muito ou é pouco, nós precisamos fazer em alegria, em obediência ao nosso Deus, em fidelidade. Hoje falávamos: você deve contribuir com o reino, você deve contribuir com o próximo. E o Jota pregava uma palavra maravilhosa, falando a respeito, do leão de Judá, a raiz de Davi, aquele que abriu os selos. Esse Deus é o mesmo Deus que nos ampara com a sua mão forte, é aquele que conhece a nossa necessidade, e quando Ele nos convoca a sermos igreja, a trazermos as ofertas para que haja mantimento, é para que não falte essa palavra, para que não falte esse momento, mas também para que numa necessidade tua básica, física, material, você seja assistido, não pelo pastor, não pelo presbitério, mas pela igreja, que sou eu e você. Temos contribuído com os irmãos da nossa cidade, com as famílias carentes, temos contribuído com os moradores de rua, e não é
demérito nenhum numa necessidade você nos procurar, fazer um contato, não é? Vir até aqui, e na tua necessidade nós estaremos juntos também te assistindo. Por quê? Porque as ofertas têm sido trazidas, e não importa quem tem dado mais ou tem dado menos, porque aquilo que nós temos dado, nós temos recebido das mãos do Senhor. Por isso alegra o teu coração, continue ofertando. E eu já quero aproveitar e incentivar você nessa semana, nós estarmos dando continuidade à contribuição, não é, com a Secretaria de Cidadania, que está à frente, pastor David e Lucena. Pudemos essa semana entregar uma quantidade de material, praticamente mais de 100 quilos de material, e suprindo ali as necessidades, né, daquela secretaria, das famílias que têm buscado ali um escape, um refrigério, uma bênção. E você e eu podemos ser esse instrumento de abençoarmos. E olha que tremendo, que a mão direita tem trazido aqui, a esquerda não fica nem sabendo. Nós não sabemos aonde foi, né? Para que família foi, para que morador de rua foi, mas uma coisa nós sabemos: eles foram supridos em suas necessidades. E aquilo que temos a pedir a você para essa semana é que você contribua com um molho de tomate, com feijão e também com sardinha. Algo tão simples, tão corriqueiro nos nossos cardápios, no dia a dia, na nossa mesa, mas que tem, não é, faltado em algumas mesas, para algumas vidas, e você pode contribuir. Então essa semana nós estaremos contribuindo com esses itens: molho de tomate, feijão e sardinha. Como eu dizia, quem sabe alguém entrou nesse momento e fala assim: que palavra essa que foi pregada? Está se pedindo coisas tão básicas, corriqueiras, tão comuns, mas eu quero dizer que numa refeição tua você possa agradecer ao Senhor pelo suprir da tua necessidade, pela tua mesa, mas nunca deixar de trazer em memória aqueles que têm tido necessidade. Quem sabe nessa semana você tem essa oportunidade de trazer uma latinha de sardinha, ou um pacotinho ou uma latinha de molho de tomate, ou 1 quilo, ou menos, ou mais de feijão, que seja embalado, mas que você possa contribuir. Amém, queridos? É com alegria que nós comunicamos à igreja que a obra continua. Estamos mais juntos do que nunca, porque a obra continua. Segunda-feira eu dava um aviso de um lançamento, mas na verdade a partir das 10 da manhã já estará, né, ali no nosso grupo e também no YouTube. É isso, né, Lucas? Já o trabalho para as crianças, para os nossos pequeninos, que diz respeito, né, e o tema é a hora da história. Semanalmente, nas segundas-feiras, a partir das 10 da manhã, né, nós estaremos lançando um novo capítulo, um episódio, com uma mensagem, com um momento ali de orientação, algo gostoso. Participe nessa segunda-feira. Na terça-feira eu quero convidar as irmãs, mulheres aos pés do mestre, estejam juntas numa live que começa e acontece na terça às 15 horas, feriado nacional, né, dia de Tiradentes. As irmãs estarão reunidas, não é, com seus aparelhos, seus notebooks, iPads, smartphones, participando da live. E nós teremos a participação da Lívia Chumisky, ali de Bragança Paulista, ministrando a palavra, louvando ao Senhor, né, que você possa se alegrar e participar. Na quarta-feira nós temos a continuidade das nossas aulas da Escola Bíblica com o pastor Helder Carantino, História da Igreja Cristã, que você possa participar e divulgar, quarta-feira às 19h30. Na quinta-feira, a partir das 10 da manhã também, não como lançamento, mas já estará no grupo e também, eu não sei se no YouTube também, que bênção, uma mensagem ministrada por um jovem, um adolescente, para pré-adolescentes, juniores e também para os adolescentes, que você possa participar. Acontecerá todas as quintas-feiras a partir das 10 da manhã, aí você pode, né, desfrutar dessa mensagem e compartilhar todas elas que nós estamos dizendo, né, e avisando você. Compartilhe. Sexta-feira nós temos a nossa convocação para nós estarmos clamando e orando. Semana agora passada, não é, que foi
sexta-feira foi em função de missões, oferta missionária, e o Senhor já abençoou. Nós cremos nisso, o Senhor já abençoou. Conseguimos contato com um assessor, né, de um irmão nosso em Cristo que está ali em Brasília. Ele entrou em contato com Itamaraty, e eu creio que ali a necessidade dos irmãos, né, ou de uma forma ou de outra, eles serão assistidos. O Senhor é fiel, é maravilhoso. Eu já quero agradecer a Deus pela vida do Flávio. O Flávio é assessor do deputado Roberto de Lucena. Ele me testemunhava, eu dizia que eu sou de Arujá e conheço o pastor Roberto de Arujá. Ele disse: eu tive uma experiência tremenda em Arujá. Ele, como assessor, juntamente com a sua esposa, que é assessora do Rodrigo Maia, ali em Brasília, estiveram numa celebração em Arujá, ali na Brasil para Cristo. E ele falou que ele foi tomado ali de uma forma tão tremenda pelo Senhor, pelo Espírito Santo, já vinha sido ministrado, o pastor vinha ministrando no coração deles a respeito da salvação em Cristo Jesus, e ali nesse tempo que eles estiverem em Arujá, Deus ali fez uma obra maravilhosa. E ele me dizia na sexta-feira que ali, né, ele desceu as águas do batismo, e eu me alegrei demais. E logo em seguida essa conversa, passamos os dados dos missionários, e logo em seguida ele já deu retorno dizendo que já tinha encaminhado para o Itamaraty o nosso pedido, a nossa intercessão, e ele crê que o Senhor já entrou com providência. Isso é maravilhoso, amados. Isso é tremendo, isso é o mover de Deus. Isso não é ligação política, isso não se trata de conhecimento humano, isso se diz respeito a reino. Nós somos um povo mais feliz da terra. Amém? Então eu quero te animar, não é? Estarmos orando na sexta-feira. O pastor Reginaldo estará trazendo uma nova convocação, mas às 19h30 os adolescentes têm a live, e eu já quero, agradecer a Deus pelos nossos adolescentes, pelos líderes, que desde a segunda-feira foi lançado ali um desafio, e eles dia a dia, os adolescentes estiveram lendo um verso, explanando sobre o verso, e ali perdendo a timidez ali diante de uma gravação, de uma filmagem, e todos foram tremendamente usados por Deus, e Deus falou todos os dias. São ali na live dos adolescentes. Você também pode estar tendo acesso a essas lives, Na verdade não foi live, Lucas? Foram gravações e da mensagem, dos versos, que foi lançado o desafio pela liderança ali dos adolescentes, e eles cumpriram esse desafio de uma forma assim honrosa, maravilhosa. Foi algo assim tremendo, amados, ver os nossos adolescentes, os futuros profetas, sacerdotes, evangelistas, missionários, já fazendo a obra do Senhor hoje. E eu quero também falar com você, casal, você que participava ou não do Atitude de Amor. Nunca deixamos de convidar todos os casais da igreja, e até usávamos um termo, intimamos, mas mesmo assim existem os arredios, existem os casais que, eu não sei se não tem alegria no trabalho de casais, ou não tem alegria um na vida do outro. Alguma situação existe que precisa ser sarada, restaurada, mas eu quero convidar você para nesse sábado nós estarmos juntos, numa live do Atitude de Amor. Estarei com a Valquíria, dirigindo essa live aos casais, compartilhando um momento ali, uma meditação breve, mas queremos estar também conversando com vocês. E numa curiosidade, o que vocês têm feito nesses dias, de isolamento social? Será que você não tem cumprido a ordenança do Senhor de ser esposo, e você de ser corpo, esposa? Será que você é aquele que tem pedido ao Senhor que você quer orar sozinho, mas precisa ouvir da parte do Senhor: olha, você tira esse momento de oração reservado, mas pouco tempo, porque você tem que voltar no convívio com a tua esposa, com o teu esposo, que muitos, se dizendo religiosos, muitas vezes se afastam como casais. Isso não pode acontecer, e diz a palavra, para que o inimigo não encontre oportunidade. Então nós temos que coabitar a nossa esposa com o nosso esposo, para sermos exemplo para os nossos filhos, eles vindo a crescer, ou já tendo crescido, ou já tendo assumido um relacionamento, nosso relacionamento, nosso convívio como família, como casal, seja exemplo para eles. Possamos ser exemplo como mulheres de Deus, como homens de Deus, como casais de Deus. Amém? Então, próximo sábado nós teremos então a nossa live
atitude de amor. Estaremos combinando a respeito se teremos louvor. Nós vamos ver, o Senhor vai preparar, mas o gostoso vai ser, não é, ver você entrando como casal. Tire esse tempo ali numa mesa, no teu quarto, no sofá, com a esposa. Não vamos participar sozinhos, vamos participar juntos como casais. Amém, amados? E eu aqui me despeço, alegre em ver a obra do Senhor, Deus levantando homens, moços, moças, meninos, meninas, num tempo tremendo, onde pode estar faltando uma liberdade que a humanidade quer, não entendendo que os nossos governantes, aqueles que têm entendido que a vida é o principal, têm nos orientado a termos esse afastamento. É necessário nesse momento, para que passe esse pico, não é, dessa pandemia nessa nação, na nossa região, mas é por amor. Alguns achando que são intenções pessoais, políticas. Todos nós, amados, daremos conta ao Senhor. Nada, você que crê, você que tem congregado, você que tem ouvido dos pastores, dos ministros, nada fica encoberto aos olhos de Deus. Descansa, faz a tua parte, louve ao Senhor, se submeta àquilo que Deus tem nos falado nesses dias através da palavra. Não entristeça o teu coração, não se aflija, o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Aguardamos então vocês nesses trabalhos, e se assim permitir o Senhor, no próximo domingo, se assim permitir o nosso Deus, estaremos novamente também às 10 e às 19 horas. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua casa, com a tua vida, seja com a igreja do Senhor, não somente hoje, mas eternamente, e os que se alegram possam dizer amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Uma noite preciosa diante do nosso Deus. thank you.